Oi pessoal, tudo bem? Olha aqui a gente de novo, numa nova live. Demorei, atrasei, mas cheguei. Isso aqui interessa. Bom, a live de hoje vai ter o tema livre, certo? Eu não preparei roteiro nenhum e vou falar aqui de improviso. Assim, existe um roteiro normalmente que eu sigo, né? Mas eu penso antes no que eu vou falar e nos temas, eu me preparo. Essa live eu não me preparei não, porque é para a gente tratar de uma porção de temas, né? Podem ser temas da minha vida, da vida de vocês, ou vida nacional brasileira, né? Ou, enfim, a gente pode falar do que a gente quiser. A princípio, nós vamos conversar sobre quinta-feira agora, tá? Primeira coisa que a gente vai falar, o primeiro assunto que a gente vai falar é quinta-feira agora. Vai ter o Sarau Pólen Poesia 80. Nós vamos reunir os maiores e melhores e os grandes nomes da poesia carioca dos anos 1980, um sarau temático falando da poesia como aconteceu nos anos 80, muitas performances. Estamos ao vivo de novo? Ah, que houve uma interrupção no vídeo, o sinal ficou fraco aqui da internet. Mas eu falava o seguinte, Sarau Poesia, aliás, Sarau Pólen Poesia 80 vai acontecer nessa quinta-feira. Quinta-feira, lá em Copacabana, Rua Xavier da Silveira 34. Nós vamos reunir grupos que já não se veem há 30 anos, mais de 30 anos. E pessoas que não fazem performance com esses grupos há uns 30 anos, ou 20 anos, 20 e tantos anos. Então vai ser um pólen histórico, diferente, para lá de especial, porque nós vamos reunir grupos e pessoas da década de 80, a maioria ainda fazendo muita fusarca nos dias atuais, dentro do meio poético. Mas, quando eles se reúnem, a mágica se estabelece, dá para entender? Então, aquele momento, aquele espírito da época de 1980 parece que volta, sabe? E por que eu falo tanto de 1980? Porque foi uma época especialíssima para a poesia, tanto carioca como nacional. Foi a época dos coletivos, a época da produção coletiva, da produção em grupo e da distribuição de livros em grupo de muitas antologias coletâneas, associações que nasceram lá na década de 80, saraus que nasceram no início da década de 90, como o Poeta Sai da Gaveta, Poesia Simplesmente, enfim, o CEP 20.000 do Chacal. Então, sabe, a gente vai falar de um momento muito, 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 muito especial na vida da poesia brasileira e carioca. E vamos reunir essa turma toda, essas tribos todas. Vai ser muito, muito emocionante, muito especial. Várias lendas vivas vão estar presentes, né? Vamos ter pessoas assim que há muito tempo que não vem para o Rio e faz sarau, como é o caso do Flávio Nascimento, um cara importantíssimo para o movimento poético que está desde os anos 60 batalhando pela poesia, escrevendo, produzindo, enfim, vai ser muito bacana. Então, convidar vocês para o Pólen Poesia 80, quinta-feira, Rua Xavier da Silveira, 34, Copacabana. Tá? Quem tiver afim de se emocionar, afim de falar poema, porque vai ter microfone aberto, muito microfone aberto, vão ter os varais de poesia, muita gente enviou poemas, foram cerca de 100 poetas que enviaram poemas para os varais, foi um maior sucesso a campanha, e eu fico muito feliz quando eu lanço algum tipo de campanha e as pessoas aderem assim em massa, eu fico muito feliz mesmo. Porque parece pouca gente, mas 100 pessoas é muita gente participando e querendo participar do Brasil todo. Teve gente que estava em dúvida se podia participar, mandar poema para o varal, sendo de outro estado. Mas o Pólen, o Sarau Pólen, ele congrega todas as pessoas, todos os poetas, todas as expressões artísticas, sem menorizar nem distinguir uma das outras, tá? Então todo mundo tem voz e vez dentro do Sarau Pólen. É a democracia mais radical possível que eu faço nesse sarau.
Então quem puder, pinta lá. Quinta-feira vai ser muito, muito, muito especial. A partir das 18 horas. Normalmente a gente começa às 19, tá, gente? Mas nessa quinta-feira é muita gente boa junta. A gente vai ter que começar às 18 horas. Então pinta lá às 18, não às 19, às 18. Eu vou reforçar esse aviso das 18 horas nesses próximos dias. Dito tudo isso, eu fico na mão de vocês. Eu fico esperando, de repente, que vocês me proponham a gente conversar sobre várias coisas, né? A gente pode conversar sobre várias coisas, só vocês, de repente, me enviarem perguntas, provocações. Eu espero, eu aguardo aí o que vocês têm para me propor aí nos comentários. É só ir mandando, né? Tem um monte de gente vendo aí, a Nanda Arroio, que faz um tempasso que eu não vejo a Nanda Arroio. Durante um tempo muito grande ela participou do Pólen, há uns 10 anos atrás, mas foi bem bacana. Ela... Foi há 10 anos atrás? É praticamente 10 anos atrás, Nanda. A gente faz tempo que a gente não se vê, hein? Uma década. César Mazzolillo tá assistindo, que bacana. Raquel Freire, a Maria Delmont, que sempre assiste. Legal, gente muito bacana assistindo. Se vocês não mandarem nada, Valdemar Valente está assistindo, José Eudes está assistindo. Nossa, quanta gente assistindo. Marisa Rosa Cabral. E acabei de fazer uma bobagem aqui. Virei aqui. Mas eu viro de novo para mim. Eu virei a câmera, gente. Eu só faço besteira. Neide Menon, Marisa Rosa Cabral, José Taveira. Ih, muita gente assistindo, muita gente bacana. Magda Lourenço, Joilson Pinheiro tá assistindo. Gente, vamos mandar provocações, perguntas. Eu tô aqui à disposição de vocês. Para vocês falar que... Agradecer também a vocês que se mostraram solidários aí ao fato que ocorreu, né, do assalto, que me assaltaram, levaram o celular antigo, agora eu tô com um novo. Então, tomara que ele esteja com uma boa captação de voz. E muito obrigado, tá? Joilson Pinheiro mandou: amanhã é dia do professor. Fala da importância dos professores para a literatura. Joilson, a importância dos professores. Sadi Bianchim, meu querido amigo, vai estar quinta-feira com o Mimba Cuera lá no Pólen Poesia 80. Sadi, abração, cara, tudo de bom pra ti. Quinta a gente vai se ver, vai matar a saudade. Joilson, a importância dos professores para a literatura. Seguinte, cara, eu acho que o Brasil tinha que ter mais aulas de redação e de leitura, né? De prática de leitura em voz alta. É muito importante a fala do texto também, não só o texto lido em voz, uma leitura silenciosa, né? Mas também o texto em voz alta. Porque o texto em voz alta instiga a plateia, instiga o interlocutor, né? Você vê que o grande trunfo dessa geração dos anos 80, dos poetas, foi ter explorado muito a poesia falada, a poesia tirada do livro para a fala, né, para o corpo, para a expressão performática, corporal. A gente vai ver muita performance na quinta-feira lá no Pólen, e a gente vê o quanto é importante que quando você faz a leitura em voz alta ou a interpretação do texto decorado, você convida a plateia a participar, você compartilha as emoções de um texto, você coletiviza as emoções. Então acho que o Brasil, uma das coisas mais importantes a serem feitas dentro da educação brasileira, e eles não fazem, é aumentar drasticamente o tempo da leitura em sala de aula, uma leitura seja em voz baixa, ou leitura silenciosa, ou teatralização. Isso é muito importante. Vários teóricos da pedagogia falaram sobre essa questão da teatralização do texto. O Celestin Freinet falava muito nisso. Paulo Freire também achava importantíssimo a leitura compartilhada em voz alta. E são justamente os caras que os autoritários mais odeiam, né? O autoritarismo quer a leitura silenciosa, que é uma leitura importante, sim, importante. Você poder ter seu momento de concentração e ler solitariamente. Mas é importante
a leitura silenciosa, mas a leitura silenciosa ela é muito solitária, né? Tem isso também. Então, isso é que é o ruim. Então, eu acho que os professores, ô Joilson, eles são importantíssimos no fomento, no incentivo à leitura. E também para fomentar, para incentivar o amor ao livro, né? Se bem que a gente, enquanto professor, Joilson, a gente luta e às vezes consegue um pouquinho, né? Já vale a pena, mas é um pouquinho, né? Perante. Porque a gente luta contra tanta coisa, né, cara? A gente luta contra a mídia e a deformação, não é informação, mas a deformação das notícias, da realidade, a ideologização, como é que eu vou dizer? A alienação, né? Através da deformação da realidade. Então a gente luta contra muita coisa enquanto professores, né? Contra a realidade, quanto o nível social dos alunos, que às vezes a gente quer que o aluno leia mais, o próprio aluno quer ler mais, mas a vida do aluno é atribuladíssima, né? O aluno tem que trabalhar, o aluno tem que estudar e trabalhar, e é sacrificante, né, cara? Então, são muitos elementos que no Brasil colaboram para a estrutura social ser como, e política ser como é, né? Então a gente, enquanto professores, a gente batalha e luta e nunca desiste, né? Mas é duro. Magda Lourenço. Olá, meu amigo, que maravilha esta live. Poxa, bacana. Flavinha, assistindo. Flávia Rodit. Eu não sei pronunciar, Flávia, me ensina depois. Será que é Rodit mesmo? Será que eu acho que eu pronunciei errado. Ao Zé Freitas, bacana, ao Zezinha. Ao Zezinha falou que maravilha, como é bom te ver e te ouvir, te conhecer foi presente dos céus e da poesia. Posso dizer a mesmíssima coisa ao Zezinha? Foi muito legal te conhecer. E esse ano você não veio para o Rio, né? Deixou a gente na saudade. Albino Alves está assistindo. Albino, boa noite. Tudo de bom. Magda Lourenço. Amigo, deixa eu te perguntar. Você acha que um poeta nasce pronto? Ou ele pode se aprimorar ao longo da sua jornada? Magda, que pergunta fantástica. As pessoas vivem com dúvida nisso. Magda, foi excelente a tua pergunta. Magda, eu acho assim, os artistas, os bons artistas, eles nascem sim com um olhar diferente para o mundo, sabe? Um olhar diferente que pode, não sei se nasce com o artista ou vai se formando durante a infância, uma certa sensibilidade. Eu não sei, porque aí é que vem a dúvida. Eu não sei se é biológico, é genético, porque aqui em casa, por exemplo, nem mãe, nem pai, na minha família não tem professor. Eu sou o primeiro professor da família, assim, há gerações e gerações, sabe? Eu acho que nem meu bisavô, nem meus bisavós, meus bisavós também não. Não há professores, não houve professores ao longo do tempo. Eu sou o primeiro, eu sou um ponto fora da curva dentro da família. Meu pai e minha mãe nunca gostaram de livros, assim, minha mãe tem uma dificuldade para ler meus livros. Tem livros meus que minha mãe nunca leu. Mas eu não cobro dela o que ela não pode me dar, sabe? Eu acho que quando a gente ama uma pessoa, a gente respeita os limites dessa pessoa. Se ela não gosta de ler, se ela não tem prática de leitura e não gosta de ler, de livros, eu não vou obrigar, né? Eu tenho que amar a pessoa como ela é e não como eu idealizo essa pessoa. E então eu não sei se existe algum fator genético, espiritual, pré-pronto, ou se forma na infância. Eu lembro, as minhas memórias são muito vívidas, eu lembro de eu com 4 anos de idade pedir para minha avó materna, paterna, as avós, né, que eram mais desocupadas, poderem ler revistinhas da Mônica para mim, sabe? E aí elas lerem assim, cansadas, né, lerem errado, aí eu, por causa da figura não tá batendo com o texto, eu pedi para elas lerem direito, porque eu não estava conseguindo conectar o que elas estavam me contando com o que estava aparecendo nas figuras. Então, quando eu aprendi a ler aos 6 anos, foi uma lei áurea. Eu me libertei, pude ler sozinho e nunca mais parei de ler. Eu sou um cara muito curioso, leio sobre diversos assuntos e, enfim. Desde muito cedo sou muito curioso. Então, não sei aonde nasce, mas que nasce com a gente, nasce. Que vem com a gente de longa data, vem. Então, o artista bom é aquele, acredito eu, né, nas minhas vivências, é aquele que une
o dom, o talento que já vem com ele, com a preparação técnica. Não existe a possibilidade de um artista ser completo, conseguir ser cada vez mais um bom artista, ou conseguir até ser ótimo, excelente artista, sem estudar, sem fazer oficinas literárias, sem ler muito os poetas da tradição, né, os poetas que vieram antes. Quando eu chamo da tradição, são os poetas que vieram antes. Os canônicos, né, um Drummond, um João Cabral de Melo Neto, um Bandeira, que eu adoro também, um Quintana, que eu adoro também, e tanta gente, né? Tiago de Melo e tantos outros, né? Poetas maravilhosos, Vinícius de Moraes. E a gente ficaria aqui falando horas a fio. Não adianta o poeta ter só talento. O Zico, por exemplo, dou sempre esse exemplo. O Zico era craque de... Aliás, os irmãos dele todos eram craques demais. A família era abençoada com a bola nos pés, né? O irmão dele, o Edu, foi do América. E é uma analogia que eu faço que cabe nesse caso. O Zico era craque, ele sabia disso. Mas ele parava depois do treino, depois de treinar com o time todo, ele ainda parava 40 minutos para treinar a falta. Então, eu acho que isso explica. Não adianta o cara ser bom, ser um grande artista já de nascença, ter um olhar diferenciado para o mundo de nascença e abandonar os estudos, sabe? Então, eu vou partir do meu caso. Eu já fiz 2 oficinas literárias, queria fazer uma terceira, por mais que eu esteja já bem maduro, mas eu fiz 2 oficinas literárias com 2 poetas de uma grandeza bacana, não vou citar os nomes, mas até para não fazer, sei lá, enfim, não vou citar. E fiz 4 cursos universitários, né? O de letras, porque eu era formado em história, eu era historiador, professor de história. Aí fui fazer letras e literatura, fiz 2 pós, ou 2 especializações, como as pessoas preferem chamar hoje em dia, em literatura, uma em literaturas de língua portuguesa, aí entre os países lusófonos, né? Não só o Brasil, e uma outra literatura brasileira na UERJ, e agora estou terminando o mestrado na UERJ, pensando já num doutorado. Então é muito importante estudar, não adianta só ter uma verve poética afiada de nascença, ou do berço, ou da infância. Ter talento, nascer com talento para aquilo. Você tem que afiar, tá? Então eu respondo como você disse ali, ó, ele pode se aprimorar ao longo da sua jornada? Pode, deve, tem que se aprimorar. O Machado de Assis não foi o grande escritor que foi se ele não tivesse sido crítico literário antes, se ele não tivesse estudado os seus contemporâneos, estudado os poetas que o antecederam. É importante a gente ler os contemporâneos. Eu leio até as pessoas que eu não gosto como pessoas. Hoje em dia eu não falo, acho que nesse meio poético são só 3 pessoas que eu cortei relações, né? Porque chegou uma hora que o limite da paciência, e eu não tenho paciência para mau caráter. E eu sou uma pessoa que eu acho que eu tenho um caráter bacana. Eu não quero me misturar com gente de mau caráter. Até porque a gente pode ser vítima de, sei lá, de difamações, coisas perigosas. Então eu me afasto. Mas mesmo essas 3 pessoas que eu acho daninhas como pessoas, eu acompanho o trabalho delas, porque um deles, por exemplo, eu até hoje acho muito bom artista, tá? Então eu saber diferenciar também as emoções, os sentimentos do profissional também. Então às vezes uma pessoa é muito ruim como pessoa, mas muito bom como artista. Então ler os contemporâneos, ler os poetas que vieram antes é fundamental, né? Estava até conversando com um amigo meu antes da live, o Thiago de Barros, ele falou, poxa, eu vou assistir tua live, eu sempre assisto, e se eu não assisto na hora, eu assisto depois, e aprendo bastante. É importantíssimo a pessoa, não só o artista, mas as pessoas todas na nossa vida cotidiana, ter a humildade de entender que nós aprendemos uns com os outros, que nós trocamos saberes, né? Usando um termo de Paulo Freire, troca de saberes, né? Eu acho muito triste quando eu converso com algumas pessoas e essas pessoas se acham certíssimas em tudo. São muito orgulhosas, eu tento alertar para alguns problemas, a pessoa fica até com raiva de eu estar alertando. Eu adoro que as pessoas
cheguem com carinho, com educação e possam me apontar algumas coisas que eu possa estar falhando, sabe? Porque eu não sou um ser humano, eu sou um ser humano, eu não sou uma máquina. E as máquinas também falham. Só que acho que tem jeitos e jeitos de falar, mas fico muito triste quando a pessoa orgulhosamente se acha, sabe, a perfeita. E vejo muita gente fazer isso, sabe? Não aceitar crítica. E pessoas próximas, porque a gente não faz uma crítica dura para uma pessoa que não é próxima a gente, né? A gente não tem essa liberdade. Mas é isso aí, Magda. Espero que eu tenha te respondido. Mauro Maciel tá assistindo. Mauro é um queridão meu. Maurinho Maciel, saudades. Neiva Ebert assistindo. Joilson, poetas nascem prontos. O acesso aos livros é que estimula a escrita. Foi isso que aconteceu comigo. Minha avó me ensinou a contar histórias e minha mãe fala ainda hoje em rima. Maravilha, Gilson. Aí, legal, cara, que você nasceu num lugar, numa família que gosta de contar histórias, né? Que gosta de... tem algum tipo de acesso à cultura, pelo menos a cultura oral, né? Literária oral, vamos dizer assim. Na minha família, ninguém gostava de contar... Quer dizer, gostavam de contar histórias da família, isso sempre gostaram. Mas histórias, mesmo ler livros para mim, realmente a minha família não gostava de ler, nem gosta. Pouquíssima gente gosta de ler na minha família. Marise Sevilha está assistindo. Marise, adoro você, adoro o Flavinho Nascimento. Falei dele agora há pouco. Joilson Pinheiro, li Jorge Amado aos 13 anos. Certíssimo, Joilson. Eu também por esse... Mas aí eu li indicado pelo Pedro II, né? Que eu fui aluno do Pedro II. Do Colégio Pedro II. Maria Delmon, olá, querido amigo, sempre passando boa energia poética, bom ter você por aqui. Poxa, Maria, e você sempre comigo, né? Em todos os momentos da minha vida e das lives e enfim, do tempo do Papum que eu fazia com o Dio Costa, que era um programa lá de entrevistas literárias, lá no YouTube. Magda Lourenço, valeu, amigo. Gente, manda mais perguntas. Marcelino Buru assistindo. Salve, salve, Marcelino, seja bem-vindo. Érica Regina Santos também está assistindo. Érica, bacana. Se quiser perguntar, estou aqui à sua disposição, Érica. Seja bem-vinda também. Gente, se vocês não perguntarem nada, eu peguei uns cadernos meus tão antigos, quando eu era aquele adolescente apaixonado, sabe? Com as namoradas e tal, e eu tinha assim, eu era assim o craque em idealizar o amor. Eu tenho tanto poema que são jorros emocionais, né, que não servem de repente para editar, pelo menos na forma em que estão, mas assim, tem muita coisa do meu material antigo que eu aproveito nos livros. Mas muita coisa eu ainda não consigo aproveitar, porque eu vejo que eles funcionam até oralmente, né, vocalizados, mas eles não funcionam como literatura, tá? E eu tô aqui com alguns, de repente leio para vocês daqui a pouco. Deixa eu ver aqui mais mensagens. Magda Lourenço, aqui me sinto em casa, ouvindo você e lendo os comentários. Sinto que estou voltando para casa. Magda, que legal, Magda. Poxa, então se sinta acolhida mesmo e seja muito bem-vinda sempre. O que te levou, Joilson Pinheiro, o que te levou a criar o evento Pólen nos anos 1980? Joilson, eu não criei o Pólen nos 1980, não. Porque aí, amigo, já pensou que barato? Até gostaria de ter criado. Em 1980, Joilson, eu tinha... Não vou, se eu falar quantos anos eu tinha, eu vou entregar a minha idade. Não vou falar, não. Mas Joilson, eu não criei o Pólen nos 80, eu criei o Pólen em 2008. Junho de 2008. E o Pólen nasceu, Joilson, lá na Pedra do Leme, junto com uma galera. Eu, Eduardo Tornag, Zé Calazans, José Henrique Calazans, poeta que está sumido aí, e Gutmann. A primeira turma não foi essa não, mas foi a que mais se notabilizou, assim. Então foi 2008 o Pólen. O Pólen só tem 11 anos.
O Pólen não foi em 80, não. Você misturou o papo de que a gente vai fazer uma edição voltada para os anos 80. E o que me levou a criar, cara, o que me levou a criar foram muitas coisas. Primeiro que eu era um tremendo desconhecido no meio poético. Então eu precisava de vitrine, falando a sinceridade mais pura para você. Todo sarau dá vitrine para os seus apresentadores, né? As pessoas passam a conhecer você muito mais quando você apresenta o sarau. E então foi uma vitrine que eu percebi ali. Outra coisa, essa parte menos bonitinha, né? Que eu tenho que confessar aqui. Foi por interesse, sim, de me fazer mais conhecido. Segundo, foi para aprender junto com o Eduardo Tornag, junto com um monte de caras bambas que iam lá na Pedra do Leme. Eu queria aprender com o pessoal. A gente só aprende trocando, né? Compartilhando. Então, a partir do momento que eu troquei, eu aprendi tanta coisa. Uma das coisas que eu aprendi, eu aproveitei para fazer a minha dissertação de mestrado. Nasceu do Pólen, lá de 2008, quando o pessoal falava assim: pô, você não decorou o poema, você vai ler o poema? Poxa, legal é decorado, é teatralizado. E aquilo ficava assim na minha cabeça: por que eu tenho que ser obrigado a decorar poema? E mal sabia eu, depois eu vinha descobrir com as minhas pesquisas, que era o pessoal dos anos 80 que achava que era importante tirar o estigma da poesia ser chata, né? As pessoas acham poesia um troço chato, um troço do livro, o livro é modorrento, ler é chato, ler cansa. Então o pessoal dos anos 80 ia para as praças. E o Pólen nasceu também a céu aberto, né? Nasceu na Pedra do Leme. E foi lá que eu descobri o tema da minha pesquisa de mestrado. Então eu aprendi muita coisa. O Pólen no início foi uma grande escola, ainda é uma grande escola, sempre foi uma grande escola para mim, de aprendizado, de trocas humanas e trocas artísticas, né? Eu vejo cada artista que aparece no Pólen interessantíssimo. Tudo é importante, né? No evento. Então eu precisava das duas coisas. Primeiro, ser mais conhecido, e segundo, aprender muito, que eu estava muito nu e cru, muito verde na época, em 2008, há 11 anos atrás. Eu tinha muito pouco conhecimento literário, eu precisava aprender. Mauro Maciel, você me fez lembrar alguns amigos de 80. Aí, Mauro, eu não entendi se são amigos de 80 anos de idade ou amigos dos anos 80, cara. Abração, abraço para você também. Excelente a pergunta do Joilson Pinheiro, disse a Magda. Realmente, Joilson fazendo cada pergunta melhor que a outra. O evento... o que me levou a... o Joilson consertou aqui, botou... Não, o que eu quis perguntar foi o que te levou a fazer um Pólen com o tema dos anos 80. Joilson, eu estudei os anos 80. Eu fui parar nos anos 80 porque eu queria descobrir por que certos saraus e movimentos dos anos 80 sobrevivem na memória afetiva, no arquivo afetivo das pessoas. Eu ouvia muitas pessoas falarem histórias assim: Marcelo, tu precisava ter conhecido o Passa na Praça que a Poesia Te Abraça. Aquilo sim era muito louco. A casa do estudante universitário, a CEL, você tinha que ter vivido a CEL foram anos loucos. Ali tinha de tudo, ali era arte, poesia, teatro, muita gente doida. O Rio de Janeiro fervia nos anos... Eu ouvia muita gente falar dos anos 80, Joilson. Então aquilo ficava fervilhando na minha cabeça. O que essa gente pensa e fala tanto dos anos 80? Aí fui correr atrás. E aí descobri um oceano de informações riquíssimas, poéticas. E como, por exemplo, os saraus se estruturaram, como se estruturaram nos dias de hoje. O microfone aberto é uma prática que foi muito usada nos anos 80. E os saraus, puxaram isso para eles, né? As performances nos saraus têm muito dos anos 80. As características dos anos 80 estão muito presentes, estão muito vívidos os anos 80 nos saraus que a gente frequenta, inclusive no Poesia Simplesmente, que é um evento multicultural. Os anos 80 foram muito multiculturais, Joilson. Foi uma mistureba danada. A crítica literária chama os anos 80 de pluralistas, poetas pluralistas,
polifonia. Sabe o que é polifonia, né? Polifono seria várias vozes, né? Então a crítica literária mapeia os anos 80 como um momento de inúmeras vozes gritando poesia. Poetas, desde os poetas mais parnasianos, concretos, visuais, uma explosão de poesia, o chamado boom poético. Os anos 80, dentro da crítica literária, é considerado como um momento de um boom poético. Embora a mesma crítica também vai dizer que os anos 80 foram pouco relevantes. É uma contradição, um paradoxo absurdo, mas tudo bem, é o que o meu trabalho tem tentado consertar nesse sentido, né? E aí, ô Joilson, eu senti que as pessoas estavam com muita saudade de umas das outras, aí resolvi juntar todo mundo na quinta-feira lá, por isso que eu fiz esse tema lá no Poli. Achei que era um tema muito legal, muito bacana. Tinha gente que vai, por exemplo, quinta-feira, para conhecer esses poetas que não têm oportunidade. Por exemplo, o Flávio Nascimento, que vai vir quinta-feira. Quem conhece? O André Caldeira, por exemplo, que é um poeta de agora, que começou há pouco tempo. Ele conhece o Flávio Nascimento? Eu não sei se você lembra do Flávio Nascimento, é um poeta já com uma longa estrada, mas não sei se você lembra. Uns vão matar saudades, outros vão conhecer a poesia dos anos 80. Embora esses poetas ainda sejam producentes até hoje, né? Mas foi por isso tudo que eu quis fazer esse... E também para relançar meu livro, né? Preciso também relançar. E aí ele casa com o tema porque ele fala dos anos 80. Maria Cecília Costa Junqueira, nasce poeta e precisa ler, 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 ler. Uma vez perguntaram ao meu avô Odilo, no Piauí, como ele havia transformado meu tio Odilo Costa, filho, em poeta. Ele riu: ninguém transforma ninguém em poeta. Ninguém transforma ninguém em poeta. Ai, peraí. Quanto à leitura, o Ivan Junqueira, que foi esposo dela, né? Ficava muito brabo com a falta de formação e informação dos novos poetas. Não é só colocar emoções no papel, ler os antigos também, principalmente para não achar que inventou a roda. Boa noite, bom assistir uma nova live sua. Mauro Maciel, quase os dois. Legal, Mauro. Muito obrigado, Mauro. Estela Oliveira Gomes assistindo, bacana, Estela, seja bem-vinda. Maria Delmont, aprendo muito contigo, que suas lives são como biscoitos surpresa, só abrindo e ouvindo e lendo mesmo. Estar perto do artista, a gente conhece o lado humano. Uma demonstração. Ai, meu pai, peraí. A crítica do Máquina Mundi, que no caso é meu livro que ela está se referindo, quebrando paradigmas aqui. Internet é uma coisa útil, necessária, não poderíamos ter essa interação com o artista, cientista, escritor. Eu sou fã e sou suspeita. Anuncia antes para ver mais audiência. Mas eu anunciei, menina, desde ontem que eu botei bem garrafal lá que ia ter live às 8 da noite hoje. Eu avisei desde domingo, sei que bobeou. Mauro Maciel, época da abertura política. Com certeza, Mauro. E a abertura política foi muito importante para os poetas irem para as praças. Porque aí eles se misturaram nos movimentos pelas diretas já, pelos partidos, misturaram com os partidos que estavam ali no seu nascedouro, né? O PT nasceu ali em 80, o PDT, que trouxe aquele trabalhismo do PTB antigo, do Getúlio. E os poetas também foram para a praça ter voz e vez, né? Junto com os movimentos políticos. Poesia e política são dois elementos que se misturam muito nos anos 80, Mauro. Os textos, inclusive, vêm impregnados de nomes da época, referências a fatos políticos e sociais da época. Eu estou agora me dedicando nessa fase da minha pesquisa a mapear, não fazer mais a historiografia do movimento como eu fiz e saiu nesse livro que eu vou relançar no Pólen dessa quinta. Eu estou agora dedicado a uma outra coisa, a um outro tipo de estudo, a outro recorte nos anos 80, que é me dedicando a analisar os textos. Agora eu estou parado nos textos, porque a parte de mapear os acontecimentos, a historiografia eu já fiz, né? Não completa, mas já fiz. Joilson Pinheiro, quinta-feira estarei lá. Joilson, que maravilha, cara. Vamos misturar as tribos mesmo. Tô rezando para a taberna da Laura caber tanta gente. Tô até preocupado, Joilson, mas vamos que vamos.
Com carinho e jeitinho, todo mundo cabe lá dentro. Que nem coração de mãe. Nancy Amorim. Olá, meu amigo poeta. Como fico triste de nunca ter tido a oportunidade de ter participado dos saraus do Pólen. Parabéns. Ih, virei de novo a câmera. Meu Deus. Voltei. Parabéns, meu querido, pelo poeta e pela pessoa humana que você é. Quem sabe... breve estarei participando desses eventos onde você é o maior sucesso. Grande abraço. Bondade sua. O maior sucesso são os grandes artistas que lá vão se apresentar, ô Nancy. Mel Barcelos, que bacana você estar me assistindo. Sempre te assisti também, Mel. A Mel Glitter, famosa Mel Glitter. Pepita de Oliveira, seja bem-vinda, Pepita. Eduardo Moraes, estava sentindo sua falta, Eduardo. Que bom que você chegou. Mel Barcelos, oi Marcelo, meu sonho é um dia conhecer o Rio e participar do Pólen. Poxa, Mel, que bacana, cara. Se você fosse ao Pólen, ia ser assim um alto astral no Pólen. E o Pólen precisa cada vez mais de gente engraçada. A gente está tendo, inclusive, poucos comediantes. O Dalmo Saraiva, que era um cara que fazia a gente rir tanto, infelizmente se partiu esse ano, né? E a gente está ficando cada vez mais pobre de gente animada pra cima. Eu sinto muita falta. O Pólen lá na Orla, em 2008, 2009, eu tirava muito sarro, era muito piadista. E sinto falta de mais ironia no Pólen, de mais brincadeira, de mais folia. O dionisismo faz falta no Pólen. A gente desestabilizar as coisas é importante, sabe? Só harmonia não dá, não. Só Apolíneo é muito chato. Só Apolo na parada não dá, não. Tem que ter Dionisos também. Mas, Mel, vem sim. Você é um mó barato, cara. Eu dou altas risadas com você. Você é maravilhosa. Maria Delmont, não li. Sorry. O anúncio na sua página. Sorry. Bobeou. José Pinheiro, estou de férias do trabalho, eu tenho que aproveitar para beber poesia. Vá sim, cara, porque vai ter gente de todas as épocas lá, e sabe, vai ser muito legal, muito gostoso, muito bacana. Poder aprender, né? Eu gosto muito do pólen diversificado. Quando o pólen começa a ficar... Minha mãe fala assim, caramba, cada hora o pólen, cada edição do pólen tem gente diferente, nunca repete as pessoas. Minha mãe fica nervosa com isso. Minha mãe queria, assim, os fiéis, né? Os fiéis frequentantes. Claro que tem os fiéis frequentantes, né? Jorge Ventura, Maria Célia. Tem os fiéis frequentantes, mas eu adoro que o Pólen não tenha público fixo. Porque me incomoda quando começa a formar muita, assim, uma rigidez, sabe? Uma fixa demais. Fica grupo, fica panela. Panela, eu sou anti-panela. Anti-panela. Tenho horror a panela. E não gosto assim quando forma aquele grupo sempre que se reúne, sempre, estão sempre juntos, sempre as mesmas pessoas. Eu quero a mistura, eu quero um monte de gente diferente, eu quero cada edição gente nova, criança. Cara, quando eu fui no Balcão Poético é outro pessoal dos 80 que vai estar lá no nosso Pólen anos 80. Quando eu tive no Balcão Poético, eu fiquei deslumbrado. Eu falei pros meninos... Falei, gente, vocês têm o melhor sarau do Rio. Eu não consigo fazer com o Pólen o que eu sonho, que vocês são o sonho que eu queria pro Pólen, sabe? Cara, gente, quando eu fui no Balcão Poético, só pra vocês terem ideia, eu encontrei gente rica, gente pobre, gente de favela, gente de subúrbio. Eles misturaram tudo, gente de 80 anos, de 60, de 40, criançada, coral de crianças da favela. Cara, que maravilha! Eu queria que o Pólen fosse assim, sabe, múltiplo, muita gente diferente. Esse é o meu grande sonho pro Pólen. E eles conseguiram. O Balcão Poético é um pessoal do caramba. E eles vão fazer uma edição, que eu vou lançar esse livro também, sobre os anos 80, que eu lancei. Eles vão estar fazendo uma edição em dezembro, 5 de dezembro. Gente, vai ser muito gostoso. Eu adoro o Balcão Poético. E adoro o pessoal do Balcão. Tem uma cabeça muito boa o pessoal do Balcão. Maria Delmont, o balde do Marcelo Mourão. Naquela live tinha um balde no meio do balde, tinha uma pedra. Esse balde, Maria, porque tem uma goteira.
Olha, eu já botei uma opção de pedreiros para consertar, mas tem uma goteira mínima, mas tem no meu escritório, para você ter uma ideia. E olha que eu já fiz de tudo para acabar com essa goteira. Mobgraph Art, boa noite, querido meu. Boa noite, minha querida. Seja muito bem-vinda. Richard King também está assistindo. Muito bem, seja muito bem-vindo, Richard. Parararará. Acabaram as perguntas, minha gente? Tá tão boas perguntas, tão gostosas. Vocês é que hoje estão mandando aqui na live. Vocês é que estão mandando e desmandando. Eu só obedeço a vocês. Acabaram as perguntas? Será que eu leio meus poemas daquela época bem verdinha minha, assim, quando eu tinha... Deixa eu ver aqui. Eu tinha pouquíssima idade, uns 16, 17 anos. Que aí toda a paixão que eu tinha... Eu tinha assim, eu tive várias paixões quando era mais novo, né? Hoje em dia tá difícil para me apaixonar. É difícil. Difícil. Mobgraph Art. Quando você vai fazer a versão do Pólen em Sampa? Ótima ideia! Pessoal de Espírito Santo queria fazer um Pólen no Espírito Santo. Eu quase fui. Quase, mas sabe por que eu não fui? O simples motivo que eu tô há 10 anos, agora em 2020 vai completar 10 anos de cursos universitários, um atrás do outro. Foram 4 cursos universitários. Uma graduação de letras, português e literatura, né? E 2 especializações em literatura e agora o mestrado que eu estou findando. 10 anos se foram em estudos tipo assim, sabe, um cavalo? Cavalo não estuda, né? Mas em doses cavalares. Eu estudei e eu peguei um toque horroroso de que se eu tiro 9 ou 9,5 eu fico revoltadíssimo. Isso é um toque péssimo. É um transtorno obsessivo compulsivo, sim. Se eu tirar menos que 10, eu fico mordidíssimo. E eu estudo demais, cara. É por isso que eu tô cansado pra burro, né? Por isso que eu não vou emendar o doutorado, senão só aí vão 15 anos de vida fora. E aí o Mobgraph. Realmente fica difícil eu me ausentar por muito tempo do Rio, porque eu estou sempre fazendo trabalho de universidade, estou sempre fazendo palestra. Agora tem mais 2 palestras para fazer até dezembro, e tá um horror. Mas 2020 vou ganhar a liberdade, vou fechar o mestrado e vou dar um tempo para minha cabeça. E o doutorado acho que só em 2021, 2022. Vou dar umas férias para minha cabeça. Tem que escrever um novo livro de poemas. Máquina Mundi já foi escrito em 2016, né? Nós já vamos para 4 anos de hiato, né? Do Camaleão, que foi o primeiro, para o segundo, já foram 7 anos de distância. É muito tempo sem lançar material novo de poesia. Eu estou lançando muito material de crítica literária, de estudos literários, né? Também não é para menos, né? Todos esses estudos que eu lanço em livros são estudos que eu tiro nota 10, enfim, o melhor, o suprassumo do melhor da minha produção mesmo. E mesmo assim ainda fico corrigindo, até virar livro. Eu sou mesmo cheio de toques, né? Pergunta ao meu editor, o Jorge Ventura, quantas vezes a gente se reuniu e quanta coisa a gente discutiu e erros a gente viu, e eu fico neurótico com o erro. Mas é horrível, né? Mas é difícil. Eu desafio as pessoas num livro meu a pegar um erro. É difícil acontecer, mas também é burrice, né? Porque erro foi feito para se cometer também. A vida não é uma linha reta, não. Mas enfim, a partir de 2020, vou começar a viajar pelo Brasil. 2020, tá nos meus planos sim. Vamos fazer um pólen em São Paulo? Eu tenho muitos amigos em São Paulo, mas a gente tem que reunir essa galera toda e ver o lugar que vai fazer. Topo sim, vamos fazer em São Paulo pólen. Espírito Santo também é capaz de rolar.
Maria Cecília Costa Junqueira. Marcelo, você acredita realmente em oficina literária? Sim, 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 sim. Creio que há muitos poetas brasileiros que não frequentaram oficinas e são enormes. Concordo plenamente. Mas é aquele tal negócio, por que não fazer uma oficina literária? Por que não conviver? Eu adoraria ter feito uma oficina literária com o Ivan Juqueira. Teria conhecido o jeito dele escrever, o íntimo dele, mais, né? Ter me aproximado dele, ter conhecido o artista que ele foi. A gente pega experiência, né? Então, com as duas oficinas literárias que eu fiz, eu vi dois artistas bem de perto que eu não veria de jeito nenhum no sarau. O sarau é corre-corre, ninguém pode ficar conversando, as pessoas realmente não gostam e o artista precisa ter silêncio para se apresentar, né? Então, o sarau é corre-corre, não dá para conversar muito. E qual é o poeta que de repente vira nosso amigo do peito para a gente ficar toda hora indo na casa dele? Eu adoro Marcos Vinícius Quiroga. No outro dia eu falei para ele, poxa, queria fazer sua oficina de literatura. Aí ele, você já é escritor, para que fazer oficina, parará, darará. Eu quero conhecer o seu método de trabalho, eu quero ver, eu sou neurótico, eu quero ver se o que eu faço é muito doido, os meus métodos são doidos, enfim. Deve ser insegurança, mas eu gosto, eu acho que o convívio com outros escritores, por exemplo, quando a gente conversa tanto como a gente conversa, Maria Cecília Costa Junqueira. E nos nossos momentos de conversa a gente está aprendendo um com o outro, como você bem ressalta várias vezes. Isso não deixa de ser uma oficina, não deixa de ser um convívio humano. E oficina é convívio humano, eu quero convívio com grandes poetas. E nem sempre os grandes poetas nos dão trela. Uma vez eu fui puxar a conversa com o Afonso Romano de Santana, não me deu muita trela. Ainda ficou chateado que eu estava perturbando, eu acho, não sei. Então não vou ficar mendigando também a atenção de poetas que eu acho legais, não. A hora que o Afonso Romano, eu gosto muito do trabalho dele. Gosto muito assim, né? Tem coisas que eu não gosto, não. Alguns livros dele que eu não gosto, não. Mas outros eu gosto muito. Joilson Pinheiro, em maio teve uma edição especial do Sarau Letras da Favela na Biblioteca Parque da Rocinha, Mãe África, que um artista levou uma encenação de candomblé. Ótimo, Joilson. Maravilha, cara. Quanto mais... Eu quero levar... Olha só. No Pólen de novembro, eu estou planejando levar um mágico. Eu já levei palhaços ao Pólen mais de uma vez. Mas em novembro agora eu estou querendo levar um mágico, um comediante mesmo, de stand-up. Quanto mais expressão da alma humana, Joilson, melhor. O candomblé é importantíssimo, é da cultura afro-brasileira. Tem que estar presente também. Se eu pudesse, eu levava... Aliás, nós já levamos ao Pólen elementos afros, no Pólen Voz Negra, que a gente fez esse ano mesmo, ainda era lá na Multifoco. Teve cantos de candomblé, tem mais é que ter mesmo. Vilma Janes assistindo, bacana, Vilma, seja bem-vinda. O Paulo Mitelman também está assistindo, seja bem-vindo, Paulo. Acho muito bom, Mobigraph. Cria um quadro lúdico, dionisíaco, então, no Pólen, diz a Maria Delmont. Eu pensei nisso, queria fazer uma paródia de alguma peça dele. Dele quem? Não sei. Ah, dos Dalmo? Saraiva? Mais teatral, pensando. Eu tô saudade do Dalmo. Eu também, Maria Delmont, eu sempre penso no Dalmin. Cara, muito do bem. Mobigraph Art, por isso você não gosta das minhas poesias. Por isso eu não gosto das suas poesias? Não entendi. Quem disse que eu não gosto das suas poesias? O Chacal vai ter espaço no Pólen anos 80? Ele foi importante com a Nuvem Cigana, diz o Joilson Pinheiro. Joilson, convidei o Chacal pelo evento lá. Queria ter convidado, se ele me desse mais assunto, sabe? Tem poetas que não dão assunto pra gente não, cara. Embora no outro dia ele veio conversar comigo por comentário. E me chamou de Mourão, que é como o pessoal do meio artístico aí me chama, né? Então é um sinal de que ele sabe da minha existência com toda absoluta certeza. Mas não costuma me dar assunto muito, não. Mobigraph Art. Jorginho Ventura é um queridão, concordo plenamente. É meu amigão, é meu irmão, inclusive. É um irmãozão. Ele e o Tchelo de Barros, é o trio.
Marco Antônio Lirola. É Lirola que fala ou Liródia? Está assistindo. Acho que era Lirola. Marcos Antônio Lirola. Seja bem-vindo, Marcos. Ai, gente. O que mais, gente? Chacal foi convidado, sim, Joilson. Tomara que ele vá. Ele às vezes pinta assim, quando a gente tá menos esperando. Uma vez eu tava no evento. Pois é, Mobgraph. Eu estudo demais. Isso é verdade. Tô cansado mesmo. Tá brabo. Tá muito brabo. Tô com estafa mesmo. Mas na reta final agora do mestrado eu não posso me dar o luxo de estar com estafa mental. Tem que correr atrás de muita coisa. E vai dar um trabalho desgraçado. Mas que bom que pelo menos essa pesquisa eu já vinha desenvolvendo já uns 3, 4 anos antes do mestrado. Então já tem muita coisa anotada, muita coisa desenvolvida. Esse é só reescrever, vamos dizer assim. Gente, queria ler então um poema bobo, tolo, de quando eu era bem jovenzinho. Vocês podem continuar mandando perguntas e interações que eu vou ficar lendo depois. Não vou deixar passar não, podem mandar coisas. Mas eu vou ler poemas românticos, do tempo que eu acreditava muito, que eu tinha uma cabeça, vamos dizer assim, Walt Disney, sabe? Cello é muito querido, Mobgraph Art. Ana Brito está assistindo. Então eu vou ler poemas de quando eu tinha assim, sabe, uma cabeça meio Disney, achando que o mundo era mais redondo. Depois que eu li o Bukowski, e outros mais, Fernando Pessoa, Augusto dos Anjos, comecei a não, sabe? Quando eu aumentei meu repertório humanístico, minhas leituras, realmente eu deixei, acho que, de acreditar em muita coisa que eu, quer dizer, acho que deixei de acreditar em muita coisa e fiquei menos romântico. Mas vou falar poemas da época que eu idealizava os sentimentos, sabe? Principalmente sentimentos em relação a outra pessoa. Então vou falar poemas românticos de amor, né? E outra coisa, o que eu ia falar? Não reparem as rimas pobres, hein? Porque na época eu botava rima pobre adoidado. Lê sim, tô fã da sua voz declamando. Tá bom. Mobgraph. Bom, o primeiro poema que eu vou ler é de 2006. Eu não era tão pequenininho, né? Mas ainda era bem cru, verde cru em literatura. Joilson Pinheiro, vou ter que sair. Conta comigo na quinta-feira. Boa sorte. Valeu, Joilson. Vamos lá. Vamos junto, cara. Então vamos lá. O poema chama-se Bufão. Sou um tolo. Um ano se passou e ainda me pego assim, vez ou outra, quase sempre, pensando em você. Assim tem sido e sei que assim ainda será, pelo menos por um tempo. Eu sou um tolo daqueles piores que existem. Exatamente aqueles que nunca se veem como tolos. Daqueles que nunca acham que suas atitudes foram tolas. Daqueles que sempre só enxergam aquilo que querem ver. Eu sou um tolo. No meio da bagunça dos meus pensamentos, mudam coisas de lugar, mas no meio sempre há vestígios inconfundíveis de você. Tanta coisa se passou em minha vida, tantas pessoas entraram, saíram, e você em algum canto de mim quase despercebida. Tantas imagens e dias passando por mim, tantos sonhos, ideais, esperanças, tantos planos, dores, realizações. Fiz e faço tantas coisas sem você. Mas quem disse que volta e meia, quase sempre, não me pego lembrando você? Eu sou um tolo e eu nem sei se consigo deixar de ser. Ai, ai. Menino apaixonado. Menino apaixonado. Deixa eu ver se eu acho um outro aqui legal.
Gente, isso tudo nasceu porque eu era muito tímido. Eu comecei a escrever porque eu era tímido. Eu comecei a cantar porque eu era tímido. Então, assim, no Pedro II, no colégio, você é adolescente, você ficava assim, inseguro de às vezes chegar numa menina sem saber se você ia tomar um não. Meu pai que dizia, né, aquela coisa célebre e clichêsaça, que diz assim, olha, o não você já tem. Vai e corre atrás do sim, né? Mas eu era assim, muito, super tímido. Super tímido, super tímido. E aí eu comecei a cantar, na época do Rock Brasil, e aí eu vi na música uma maneira de me enturmar. E de conquistar as meninas, claro. Inclusive tinha uma música minha que era terrível. Era horrível a música, mas dava certo, que era uma beleza, assim, para as garotas, sabe? Conquistar as garotas. E aí, toda vez que eu conquistava uma nova garota, eu encaixava o nome dessa nova garota, porque sempre as meninas ficavam pedindo música. Ai, faz uma música pra mim, escreve um poema pra mim. Tem sempre isso, né, gente? Quando você... As pessoas sabem que você escreve, que você cria, que você é poeta, ou escritor, ou compositor. As meninas... Você começa a namorar com elas ou ficar com elas, elas... Ai, faz um poema pra mim. E eu já tinha uma música pronta pra todas elas. E o refrão era assim, ó. Era brega a música, mas era brega. Tenho até vergonha de cantar, eu nem vou cantar. Só se vocês pedirem pra eu cantar. Será que eu canto? Acho que eu vou cantar, deixa eu ver aqui. Caramba, perdi o poema aqui, totalmente, perdi o poema. Também não marquei nada, né? Ah, tá aqui. Ah, era assim, eu ficava assim cantando assim, por exemplo, se a menina fosse Mônica, Mônica, eu te adoro e te quero, sou teu gato e espero ser o dono do teu coração. Se fosse Joana, Joana, eu te adoro e te quero. Se fosse, sei lá, fosse Amanda, Amanda, eu te adoro e te quero. Então, sempre encaixava qualquer nome, só se fosse um nome imenso, né? Mas Maria, Maria, eu te adoro e te quero. Então, era a mesma música para todas que me pediam uma música, porque eu já não tinha mais como fazer música para tanto, né? Eu era meio assim, como é que eu vou dizer, um rapaz namorador. Então, sempre pediam música, quando sabia que eu cantava, faz uma música para mim. Ainda bem que não te conheci nessa época. Bom, deixa eu ler então outro poema de um rapaz romântico da época, né? Chama-se Troca Tudo por Você. Se eu pudesse escolher, se eu pudesse redesenhar o meu caminho e o refazer, se eu pudesse regressar ao meu passado e nele remexer, eu trocaria o sexo feito com as outras por todos os amores que fiz, que faço e que ainda farei com você. Se a vida fosse fácil, se a vida fosse mágica, se fosse prática e justa, e bem mais amorosa do que costuma ser, pudesse ela parar, se revirar e pegar o sentido oposto, eu trocaria as horas que passei com as outras por todos os momentos lindos que vivi, que vivo e que ainda viverei com você. Se eu pudesse escolher, se eu pudesse rebuscar a minha trajetória e a refazer, se eu pudesse retroagir e no meu passado intervir, eu trocaria o sexo sem sentimento que fiz um dia com as outras por todos os amores que fiz, que faço e que ainda farei com você. Gente, é muito sem vergonha também, né? Imagina você... Não sei, cara, acho que tem uma coisa muito, assim, meio cínica. Na época eu acreditava, mas eu acho que tem uma coisa de querer seduzir também, muito pela poesia, sabe? Porque, por exemplo, hoje, eu não consigo acreditar nisso que esse poema falou, sabe? Eu acho que é importante numa relação madura, até para, assim, uma relação poder ter como eu vou dizer,
um desenvolvimento sadio, né? Eu acho bacana que a pessoa tenha tido experiências várias, até sexuais, inclusive. Que seja uma pessoa sábia em todos os sentidos. Se a pessoa não experimenta a vida no seu sentido completo, como é que a pessoa vai chegar madura numa relação, né? Muitas das vezes. Eu fico muito cabreiro quando eu vejo assim, sabe, histórias de pessoas. Existem, claro, histórias de pessoas que casaram muito novinhos e tudo e deu super certo. No mundo existe tudo. Mas eu não sei não. As pessoas foram aprendendo juntas, né, muita coisa. Mas eu acho bacana, eu não acho que seja necessariamente importante que uma pessoa chegue com poucas experiências para um relacionamento, não. Pelo contrário, eu acho que é importante a sabedoria, sabe? E a lealdade também é vital. A lealdade é vital. Então são esses poemas românticos. Poemas românticos, românticos, românticos. Ai de mim se não fosse estudar. Mas veja só, por mais imaturos que sejam esses materiais, sejam bonitinhos, pueris e tudo mais, existe ali, você vê que há uma condução poética nos poemas, existe assim um ritmo, né? Existe ali elementos que já são artísticos, porém muito imaturos, muito imaturos, muito imaturos. Então é isso que a gente estava conversando no início do vídeo, quer dizer, a importância de, se você tem um dom artístico, você poder desenvolver e se tornar também um artista maduro. Assim como você, como pessoa, passando por várias experiências, se torna uma pessoa muito mais madura, um artista que lida, que lê, que lida com outros artistas, que convive com outros artistas, que está sempre praticando arte, que está sempre errando e acertando, errando, acertando, errando, 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 acertando e acertando, errando, 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 errando. É prática, é treino, né? Então, um artista que treina, claro que melhora. E que estuda muito o seu ofício, né? Um mágico que estuda as artes da mágica vai muito mais fundo, né? Vamos lá, compartilhar a vida num todo, é isso? Não entendi sua pergunta, Mobigraph. Não entendi sua pergunta. Mande mais, desenvolva melhor. Olha, tem uns poemas assim mais antigos que eu até gosto. Tô tentando achar aqui de bate-pronto aqui para vocês. Mas é um material muito imaturo. Dá para perceber, né? Agora, muitos desses poemas foram retrabalhados para o meu primeiro livro. Então eu estou sempre voltando a esse material porque tem sempre assim um título interessante, um verso que foi bacana. Tem umas coisas legais. Marcelo, como é o teu momento de criação na poesia? O meu momento de criação, hoje em dia, mudou muito, sabe? Era de um jeito antigamente. Antigamente eu tinha que estar apaixonado, emocionado, tocado, como eu vou dizer, desanimado, triste. Eu tinha que estar envolvido, embebido em algum sentimento muito forte para me fazer criar. Eu tinha que estar à flor da pele, sabe? Eu tinha que estar ou apaixonado demais por alguém, ou apaixonado por alguma coisa, ou triste, ou acabado, ou derrotado, ou como eu escrevi durante muito tempo na minha vida, em depressão também que eu tive, uma depressão pesada, profunda. Não cheguei a tomar remédio não, mas eu tive que ter vários diálogos e tudo, e fui a psicóloga, claro. Depois de um tempo eu parei de ir. E depressão me fazia escrever, me trancar no quarto. É aquela coisa de adolescente, né? O mundo é mau, as pessoas são ruins, os pais não me entendem. É aquela coisa típica de adolescente. Então eu escrevi muita coisa na adolescência, tenho até hoje nesses cadernos, como vocês podem perceber. E era assim. Hoje em dia não, minha amiga querida. Hoje em dia
há todo um planejamento técnico para fazer um poema. Um poema hoje em dia nasce de um tema, de um tema primeiro que eu estabeleço que eu vou escrever. Então, por exemplo, no outro dia eu li uma reportagem sobre lá no Japão, tem muita gente comprando robôs para ser o parceiro para a vida toda, casando com robôs e bonecos. Inteligência artificial, essas coisas. Sabe? Lá no Japão, os robôs, a robótica tá... E aí eu fiz um poema que até vai sair na coletânea do Poesia Simplesmente com essa temática. Então, assim, notícia de jornal, o que eu leio na internet, me chama atenção, eu vou e escrevo. Hoje em dia o meu processo de criação está mais estudado, está mais técnico. Eu posso até me emocionar escrevendo, não digo que possa, mas eu geralmente não me emociono escrevendo. É muito mais... o escrever para mim hoje em dia é um escrever, sentar, realmente disciplina, e muita pesquisa. No próximo livro de poemas tá roteirizado para você ver. Eu quero isso, eu não quero isso, eu quero aquilo, vai ser assim, vai ser assado. Ele está todo planejado já. Então há todo um planejamento, tanto para o livro hoje em dia, para mim, de poemas, como para um poema já tem que ter um planejamento. Quer ver um exemplo? No Machina Mundi, meu último livro, teve um poema sobre as câmeras de vídeo, né? Que hoje em dia nos acompanham para tudo que é lado, chamado Olho de Ferro. E esse poema, primeiro nasceu a ideia, para depois nascer os versos. E aí eu sentei para escrever, eu falei, bom, vamos lá, como é que eu vou escrever isso? E aí comecei, vai ser um soneto, vai ser uma quadra, isso rende mais de uma estrofe, não rende mais que uma estrofe. Tudo hoje em dia é muito tecnizado no meu trabalho. Não é mais na emoção, não. Mas eu me emociono ainda com o que eu escrevo. Tem um poema do Machina Mundi mesmo que é muito emocional e nasceu de um momento muito difícil que eu passei há um tempo atrás com a minha avó doente e tal, que é o Desconstruição, que eu falo quando os pais e os avós vão aos poucos morrendo. É como se fosse um prédio antigo perdendo os pavimentos. Mas não é ele que cai. Sou eu desmoronando por dentro. E ele veio quase que de uma tacada só, sabe? Porque eu estava muito, muito, muito machucado com a doença da minha avó, que era uma doença terminal. Não tinha jeito. E você ver uma pessoa definhando e morrendo pouco a pouco não é fácil. E depois eu a vi morrer na minha frente, né? Também é um trauma que eu procuro hoje em dia nem pensar nisso. É horripilante. Filme de terror mesmo. Uma pessoa morrer na sua frente. Se observar a pessoa morrer, parar de respirar pouco a pouco e daqui a pouco parou. Como uma máquina, sabe? Um passarinho que vai morrendo. Ai, pá, respira. Aí daqui a pouco você não vê mais movimento. Terrível. Gisele Santana Lemos. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Gisele. Seja muitíssimo bem-vinda. Tchelo de Barros está assistindo. Tchelo, manda uma pergunta, Tchelo. Preciso das suas perguntas também, Tchelo. Cíntia Laudadio. Viu como é que pronunciei certo, Laudadio? Desde a época do CP2, você sempre gostava de escrever poesias, de criar. Você foi feito assim e assim sempre será. Parabéns, meu amigo. Sucesso sempre. Beijo. É verdade, Cíntia. Você lembra muito bem daquela época. Quanto tempo a gente é amigo, né, Cíntia? Eu lembro que eu te conheci... Será que eu revelo o ano? Não, melhor não revelar, não. Mas sim, Cíntia. Você lembra bem. Daquele tempo. Aquele tempo que a professora de português, meu Deus. Esqueci o nome da professora. Lembra pra mim, Cíntia, o nome dela, que eu esqueci momentaneamente da professora de português. Ai, esqueci. Esqueci da professora de português. Ela pegava no meu pé doidado. Falava assim, você fica namorando essas meninas todas e você vai apanhar, elas vão se juntar pra te bater. Como é que era o nome da... A Janete! Lembrei. A Janete de português ficava pegando no meu pé. E era nessa época que eu fazia essas músicas doidas aí pra um monte de menina. E esses poemas, essas poesias, você lembrou direitinho. Também li sobre esse assunto do Japão. Pois é.
Maria Cecília Costa Junqueira, mais maduro. Nunca mais escreveu poemas de amor. Sabe que eu escrevi poemas de amor, Maria Cecília, mas muito machucados. Eu tenho... O Máquina Mundi era para ter poemas de amor falando pessimamente do amor. Sabe aquela coisa da negação completa? Até que eu me dei conta que o Máquina Mundi era um livro de poemas pós-modernos. E aí a pós-modernidade, eu procurei trabalhar o amor na pós-modernidade. Ali os poemas de amor que tem ali no Máquina Mundi são com temáticas pós-modernas. Assim, um amor líquido, sabe? Um amor que se desfaz por qualquer coisa. Há uma decepção forte ali no Máquina Mundi. No Camaleão, não. No Camaleão, no primeiro, é um amor desbragado, romântico, apaixonado, né? Poemas... Mas, assim, nunca mais consegui escrever poemas... Penso até em escrever um livro só com... onde eu vou misturar... Mas, assim, vai ser o amor... Eu vou abordar o amor na visão oriental, sabe? Porque eu gosto muito do amor visto como religião, sabe? Visto como o quarto como um templo, sabe? O altar sagrado é a cama. Eu acho o momento do sexo, quando feito com amor, paixão e entrega, as almas se misturam, os corpos também, né? É uma coisa muito sacra, muito sagrada. Não é à toa que o Camaleão mistura o campo semântico, né? As palavras do campo semântico da religião com o sexo. Então tem momentos ali, poemas no Camaleão, que eu falo poesia, comunhão sensual. Misturo as palavras do glossário católico, judaico, com a hora do sexo, né? E não vejo pecado algum nisso. E acho até bom. E os orientais, o Kama Sutra é uma celebração do amor sagrado, né? Do amor sacro, do amor que tange Deus, que procura Deus, que ao mesmo tempo que os dois estão se amando, Deus vem ali envolver os dois, assim, uma coisa lúdica, linda, né? Então espero tratar disso num livro só disso. O recorte vai ser esse, sabe? A ideia central vai ser essa. Mas eu não sei se eu consigo mais escrever poemas. Preciso me apaixonar, né? Mas, como é que eu vou dizer? Desde 2011, 2009, eu não me apaixono. Então faz uns 10 anos que eu não sei nem mais o que é me apaixonar. Thiago de Barros, querido, irmãozão querido, seu recente livro Máquina Mundi revela uma preocupação com questões da pós-modernidade, com a evolução tecnológica nos dias de hoje. E, ao mesmo tempo, nos dias há um distanciamento afetivo entre as pessoas. Nesse caminho que a humanidade está tomando, existe espaço para a poesia? Cello, a Leila Mícolis me falou uma vez, porque eu estava bolando fazer um poema sobre a antipoesia. Não a antipoesia como falava o Nicolau Parra, o Parra, não, sabe? Nicolau Parra. É Nicolau? É Nicolau Parra, né? Que o Rodorovsky é doido pelo... Mas eu sei que é o Parra, né? Que é irmão da Violeta Parra, que é poeta chileno e tudo. E antipoesia, né? O discurso antipoético. Mas eu ia fazer um poema sobre os momentos que eu classifico como antipoéticos, né? Por exemplo, uma chacina, eu acho um momento antipoético. O assassinato da Marielle eu não vejo com poesia, não. Eu vejo com muita dor. Então, momentos de muita dor, muito catastróficos, assim, muito sanguinolentos e coisas que me deixam muito para baixo, assim, eu não vejo muita poesia, não. Mas é a nossa querida Leila Mícolis, eu travei algumas discussões teóricas com ela, e eu estava falando com ela, Leila, eu vou fazer um poema sobre a antipoesia, sobre os momentos que a poesia para mim não existe. Ela falou, Marcelo Mourão, tá doido, tudo é poesia, até uma trombada de elefante é poesia, até um prédio caindo é poesia, tudo é poesia, que negócio é esse de não é poesia, até o reverso da poesia é poesia. Eu falei, tudo é poesia? Caramba, não vejo nenhuma graça no estupro de uma criança, por exemplo, numa pedofilia, eu acho... Não tem poesia, não sei nem como escrever sobre isso.
sabe? Tem coisas que não são poesia. Tortura, eu já escrevi poemas sobre tortura. Mas sei lá, cara. Aí você me pergunta, nesse caminho que a humanidade está tomando, existe espaço para a poesia? Eu acho que existe sim, porque a poesia é tão ampla. São tantas manifestações poéticas, a gente sabe disso, né? Depois das vanguardas, então. Existem tantas formas de poesia, tantas formas de poemas e desenvolvimento de poemas, que eu acho que é possível sim, mesmo em momentos assim que o humanismo está tão em baixa, né? E que a gente está tendo uma onda de ódio cada vez maior, de uma indiferença, sabe? Foi o que eu falei, a sociedade mudou. No outro dia eu estava lendo a menina Tatiana Alves, que é uma excelente escritora, poeta, professora, participou da coletânea Pólen, 10 anos, ela falando assim, gente, eu estava assistindo o Coringa e tem cenas lá horrorosas que o pessoal está dando gargalhada, cenas de catástrofe. E no outro dia eu postei sobre a questão de eu espirrar e na frente de uma pessoa, a pessoa silêncio absoluto, nem dizer saúde, eu sinto hoje em dia isso, sabe? Mas também sinto muita gente ainda muito educada, muito... Tem muita gente ainda muito cordial, Cello. Acho que a humanidade ainda tem chance, embora realmente houve mudanças assim perceptíveis e houve um esfriamento nas relações, sim. Eu acho que houve uma banalização das coisas, sabe? Tanto é que no Máquina Mundi, que você citou aí o livro, um dos poemas fala sobre essa coisa da banalização do sentimento, né? Deixa eu ver se eu pego aqui o Máquina Mundi e falo esse poema aqui, rapidinho. Voltei. E o poema fala. O poema fala assim. Tanto e-mail, post, depoimento, entra e sai em juras de amor, amizade eterna e sentimentos. Para mim, resta o questionamento. Fundamentalismo emocional ou emoções sem fundamento? Porque quando eu escrevi esse poema, eu pensei assim, caramba, as pessoas, eu acho que quando elas falam tanto, ai, amiga, eu te amo, eu te adoro, amiga, você é a melhor amiga do mundo, que eu vejo na internet rasgadamente as pessoas chamarem umas outras, sabe, facilmente disso, daquilo, daqui a pouco deletam na maior tranquilidade também. Eu fico pensando se a pessoa também, por outro lado, daí o fundamentalismo emocional, se a pessoa não... Porque eu já vi gente com esse discurso aqui, ó. Ai, a minha vida só é completa se eu tiver um amor. Ah, se eu tiver rodeada de amigos. Eu só sou feliz se eu estiver rodeada de amigos. Eu só consigo ser feliz se eu estiver rodeada de amores. É patatá, se eu for muito paparicada, parará, parará, parará. Gente... Até que ponto você não consegue ser feliz consigo mesmo? Você precisa, para se completar, para se sentir completo, da aceitação de tudo, de todos, sabe? Eu acho sadio, como eu, por exemplo, as pessoas dizem assim, ah, Marcelo, você é muito querido no meio poético. Eu sempre digo, gente, não, mas eu tenho assim uns 3 desafetos, gente que não vai com a minha cara, os declarados, né? Fora os que não se declaram, vêm me abraçar e não gostam de mim, me abraçam. Isso é normal também de acontecer no nosso meio. Mas essas pessoas unânimes, eu acho estranho isso. Primeiro que eu acho irreal, né? E segundo que eu acho sadio a gente também ser desaprovado, sabe? Já pensou ser aprovado por todo mundo? Já pensou ser amado por todo mundo? Que coisa chata também. Sabe, até que ponto eu, sendo eu, e eu tendo as minhas opções, e eu tendo as minhas alternativas, eu tendo as minhas posturas, e eu não nego que eu sou Flamengo, que eu sou de esquerda, eu não nego quem eu sou quem sou, eu dou a minha cara para bater mesmo. Então até que ponto eu vou achar que todo mundo vai concordar comigo, vai gostar de mim, cara? É muita ilusão, né? Então, assim, eu acho que é fundamentalismo emocional, daí eu botei no poema, quando a pessoa se coloca numa ortodoxia de ter que gostar de todo mundo, ou que todo mundo tenha que gostar de mim, sabe? Quase como uma pressão, sabe? Sabe aquela coisa daquelas religiões ortodoxas
que a mulher tampa todo o rosto e se força e nega a natureza humana, sabe? E cria toda uma situação antinatural. Então eu acho muito antinatural quem na internet rasga amores para todo mundo, sabe? Então aí eu enxergo fundamentalismo emocional. Porque as pessoas se colocam num fundamentalismo. A pessoa se coloca numa situação de tenho que amar todo mundo, tenho que ser gostado pelo máximo possível de pessoas. Eu acho muito esquisito. Enfim, olha, eu não gosto de ser grosseiro, eu não gosto de nem que sejam grosseiros comigo, não gosto de falta de educação. Acho que excesso de sinceridade é grosseria, não é ser bacana. Uma vez um amigo meu me falou coisas horrorosas que nem batiam com a realidade e eu achei que ele tinha extrapolado, extrapolou de fato, até porque ele estava movido por sentimentos negativos, que eu não sei porque provoquei nele. Mas eu acho que... E aí quando eu falei para ele que eu falei assim, que eu reclamei, ele falou assim, não, é porque você sabe que eu sou italiano, descendente de italiano, e nós italianos somos extremamente sinceros. Eu falei, fulano, eu também sou descendente de italiano, da Calábria. E excesso de sinceridade, para mim, chama-se grosseria. E entre outras coisas que a gente bateu boca e nunca mais foi amigo. Enfim, faz parte. Elis Açucena está assistindo, bacana, Elis. Tchelo, será que te respondi? Cara, se eu não te respondi, manda de novo mais perguntas. Mobgraph, te compreendo de verdade. Passei isso com a minha mãe, ela partiu nos meus braços. Não é mole não. Mãe, então? Cíntia Laudadio, isso. Cíntia, você conhece o meu passado negro, Cíntia. Márcio Tadeu está assistindo. Bacana, Márcio, seja bem-vindo. Rosângela, primo, queridona, assistindo. Seja bem-vinda. Magda Lourenço, olha ela aqui de novo. Olha o Lúcio Celso Pinheiro me assistindo. Gente boa. Marco Antônio me assistindo. Que bacana, Marco. Teu maior defeito é ser flamenguista. Nem ser, gritou a Mobgraph. É mesmo, né? Mas o Fluminense está em que posição no Campeonato Brasileiro atualmente? Não sei não, né? Tá lá para baixo, quase na zona de rebaixamento. Se bobear, né? Cai. Bom, eu vou ler mais um poema daquela época. Ih, vai embora, Maria Cecília? Não vai não. Bye, já. Deixa eu ler mais um poema romântico. Daquela época eu era bem romântico. Não vai não. Escuta esse aqui só. O nome do poema chama-se Ser Hoje Mais do que Ontem Pude Ser. Não quero ser hoje o que ontem fui. Não quero ser uma pétrea existência monolítica em seu movimentar. Não quero palavras perdidas sem alma, lindas por fora, mas vazias, solitárias, andarilhas perdidas pelo ar. Não quero palavras para te impressionar, não quero nunca aquilo que não podes me dar. Eu quero ser tua rocha, ancoradouro, eu quero ser corda, laço, elo feito de aço, escudo invisível, abrigo antibombas. Eu quero ser tudo que possa te resguardar. Que o meu corpo seja ninho, que meus olhos sejam despertos, que minhas palavras sejam faróis, que meu coração esteja sempre aberto, que minhas mãos e braços sejam lençóis, que minha morada seja o teu teto. Quero ser hoje mais do que ontem pude ser. Eu quero poder te libertar, te proteger, eu quero semear em tua existência um pouco do meu ser. Eu quero ser teu homem, teu menino, teu próprio sangue, teu destino. Eu quero poder te rodear de sem mimo, sabendo a hora certa de te envolver. Eu quero sair de mim e poder te entender. Eu quero presenciar teus momentos, tuas horas, saciar tuas fomes, tuas fúrias, teus desejos. Para se um dia eu tiver que ir embora, que eu vá, mas com alma de passarinho, daqueles que partem feridos, mas que sempre sonham em voltar para o ninho. O que vocês acharam desse? Tinha uns clichês ali, né? Tinha uns clichêsões ali. Ser teu ninho, ser meus braços sejam... Nossa, como esses poemas da antiga, que eu guardo no baú, que eu estou mostrando para vocês esses 3 poemas, e tá bom por hoje.
eu olho para eles, tem coisas legais. Os desfechos são legais, né? Vocês percebem que os desfechos são bacanas. Eu guardei isso como característica até hoje no meu trabalho. Sempre eu me preocupo bastante com o desfecho dos poemas. Eu quero sempre que eles sejam impactantes, sabe? Então, assim, o Marcelo, dos poemas fracos e mal escritos e tudo mais sentimentais, mais jorros sentimentais do esse Marcelo serviu para formar o Marcelo de depois. Então é isso que a gente falava no início do vídeo. O poeta tem o sentimento, a visão de mundo já vinda de muito longe, mas ele, claro que tem que ler muito, tem que estudar muito, tem que se dedicar muito. Tielo de Barro, gratidão pela resposta, prezado poeta Marcelo Mourão. Valeu, meu querido, meu irmão, meu queridão. Carlos Eduardo Novaes, rapaz, sou seu fã, hein? Gosto muito dos seus textos. Seja bem-vindo, Carlos Eduardo Novaes. Mobigraph Arte. Acho que podemos ser sinceros, depende de como falamos. As pessoas confundem a sinceridade com a arrogância. É mesmo, e essa pessoa que foi tão sincera comigo é um poço de arrogância, o Mobigraph. Muito romântico o seu poema, de fato, eu era muito romântico. Eu vou ler um poema para vocês, agora um poema dessa nova fase. Dessa fase atual. Muita gente gosta que eu fale no sarau, chama-se Náufrago. Hoje, o verso não conta nem canta, é talvez certo que seja seta ou espinha presa aqui na garganta. Hoje a palavra não corre nem cansa, talvez algum garrote pôs a minha voz na tranca, impedindo-a de vir cá fora, silenciada até segunda ordem. Hoje o poema não almoça nem janta, sequer fala de amor, fé ou qualquer outra esperança. Hoje o poeta só bebe a secura das suas lembranças. O poema paira perdido no vento, às vezes morno, às vezes forte, às vezes porto, às vezes morte, às vezes renascido deste corte. Só que hoje o meu silêncio é bote. Estou isolado no mar, levado pela própria sorte. Tem dia que a gente tá muito mal, né? Esse poema eu dediquei ao Ferreira Goulart. Não sei porquê, alguma coisa aí me cheira a Ferreira Goulart. Mas é isso, gente. Eu acho que ninguém tem mais perguntas. Vocês têm mais perguntas a fazer? Se não, façam agora ou se calem para sempre. Para sempre não, até o próximo vídeo, né? Então façam que eu estou já encerrando aqui a live de hoje. Já quase 10 horas da noite. E aí, minha gente. Perguntas. Quinta-feira, torno a falar. Quinta-feira, essa próxima quinta, nós vamos ter o Pólen Poesia 80. Vários personagens da década de 80, da poesia dos anos 80, vão estar presentes no Sarau Pólen, lá na Xavier da Silveira. 34, Copacabana, meio fronteira ali com Ipanema, sabe? Ô, minha querida Mobigraph, vamos fazer o Pólen em São Paulo, mas olha, eu vou ter que escalar um monte de gente aí de São Paulo pra gente fazer. Mas sabe um lugar legal que eu tenho visto que tem sido poesia pura aí? Eu tenho percebido que tem dado muito certo aí em São Paulo. É o Patuscada, né? Tem tido altos eventos poéticos no Patuscada. Se a gente fizesse o Pólen no Patuscada, o que você acha? Será que o pessoal da Patuscada ia gostar do Pólen lá? Patuscada, se não me engano, é um bar do pessoal que edita, da editora Patuá, não é isso? Ou eu estou enganado? Pelo menos a impressão, assim, meio ao longe, meio por alto minha, é que o bar Patuscada é da Patuá, ou eu estou maluco? Eu estou fazendo uma ligação errônea. Ei, Mobigraph.
Não fica muito mecânico escrever assim, pensando nas regras? Não fica não. Não fica mecânico não. Fica mais maduro. Tem muito poema meu. Engraçado isso, você tocou num ponto importante. Pior que eu não tenho aqui os poemas que eu venho desenvolvendo pro livro novo. Tem uns poemas pro livro novo. Deixa eu ver rapidinho aqui, um Patuscada é maravilhoso, mas você sabe se o Patuscada é da editora Patois? O bar é da editora? Que eu tô meio perdido. Mas eu não achei não. Eu tentei procurar os poemas que eu tô preparando, os poemas novos, não achei não. Eu prometo ver. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Gente, eu não consegui achar os novos poemas. Não consegui achar. Vamos ter que marcar uma outra live para eu poder vir aqui falar para vocês os poemas novos, que vocês vão ver que tem sentimento, mas são técnicos. E não fica mecânico não. Ah, lá. Então, sabe, eu achava legal fazer um pólen na patuscada. Ia ficar legal pra caramba. Você tem contato com eles lá? Vamos fazer em 2020. Pólen na patuscada. Poxa, legal.